Só uma outra estratégia para calcular a área de qualquer quadrilátero, independente das medidas. Vou pegar aqui um quadrilátero qualquer, nesse formato aqui, ó, independente das medidas, se e eu tiver as duas diagonais, e aqui eu tiver um dos ângulos, por exemplo, vou colocar esse ângulo aqui como sendo θ. E eu tenho as duas diagonais, vou colocar aqui como sendo M e a outra diagonal como sendo M. Nós temos que a área desse quadrilátero aqui vai ser igual uma diagonal vezes a outra diagonal dividido por 2 vezes o seno do ângulo formado entre as duas diagonais. Ah, professor, mas e se eu pegar o outro ângulo? Se eu pegar o outro ângulo, vai ser a mesma coisa, porque a gente tem que lembrar que o seno do ângulo θ é igual o seno de 180 graus menos θ, que é o seu ali que a gente chama de suplemento. Então, nesse caso, os dois são iguais, lá do círculo trigonométrico que nós fizemos. E como que a gente vai provar isso daí? Bom, vou pegar um triângulo aqui. Pessoal, se a gente pegar um triângulo qualquer, nesse triângulo qualquer, a gente vai fazer assim, ó. Tá lá o triângulo, aquela coisa toda. Vou pegar uma reta aqui que eu vou chamar de A, e tudo eu vou chamar de B. Então, tudo eu chamo de B. E aqui eu vou chamar de um ângulo que eu vou chamar de θ. E eu quero calcular a área total desse triângulo. Se eu quero calcular a área total, aqui eu posso chamar de A1, esse outro eu posso chamar de A2, e eu tenho que a área total do triângulo vai ser a área 1 mais a área 2 do triângulo. Só que como que eu vou calcular a área desse triângulo? Nesse pedacinho aqui, ó, eu não sei quanto que vale. Eu vou chamar de x. Esse outro pedacinho aqui, como a gente tem x aqui e tudo vale b, aqui vai ser b menos x. E esse ângulo aqui vai ser o 180 graus menos θ. Pronto. Agora a gente já tem todo mundo. Por quê? Esse pedacinho aqui, a gente pode calcular lado, vezes o seno do ângulo θ dividido por 2. Esse outro pedacinho aqui, que é a área 2, lado, vezes 180 graus menos θ, vezes o seno desse ângulo, dividido por 2. Então, fazendo a primeira substituição, vai ficar assim. O A1, x vezes A, dividido por 2, vezes o seno do ângulo θ. Fazendo a segunda parte agora, mais o A, ou pode ser A vezes B menos x, vezes o seno de 180 graus menos θ. Tudo isso sobre 2. Professor, você colocou todo mundo sobre 2, não tem problema. A gente pode colocar todo mundo. Ou coloca só os primeiros, ou coloca todo mundo, que é um produto. Então, tanto faz a gente fazer assim. E agora? Agora eu vou passar aqui para baixo para a gente poder abrir. Olha só como que vai ficar. A área do triângulo total vai ser igual. Aqui a gente não vai mexer. Vai permanecer a mesma coisa. A, xa, dividido por 2, o seno do ângulo θ. E aqui, a gente vai aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva, vai ficar mais AB menos AX ou XA, tudo isso. Eu vou colocar o 2 só nesse daqui, ó. Seno de 180 graus menos θ. E agora? Agora eu vou aplicar a distributiva do seno. Vai ficar a área total igual o x vezes A dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ mais o AB vezes o dividido por 2, porque o 2 continua aqui, seno de 180 graus menos θ, e agora do outro lado, ó, menos AX dividido por 2 vezes o seno de 180 graus menos θ. Só que a gente tem que lembrar que vou escrever aqui, ó, o seno de θ é igual o seno de 180 graus menos θ,
que os dois são suplementares lá do círculo trigonométrico. Se a gente tem o círculo trigonométrico, desenhar pequenininho aqui, ó, o seno é o de cima. Então, tanto faz se eu pegar desse lado ou desse lado, o seno vai ser exatamente a mesma coisa. A cobrinha vai para cima. Então, o valor tanto desse ângulo quanto desse ângulo é exatamente a mesma coisa. Então, os suplementares são exatamente iguais. Com isso, esse daqui eu posso trocar por seno de θ e esse daqui eu também posso trocar por seno de θ. Então, fazendo a substituição, a área do triângulo vai ser igual o x vezes a dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ. Esse pedacinho mais a vezes b dividido por 2 vezes o seno do ângulo de θ menos... Aqui eu vou colocar o x na frente porque aqui está o x na frente, para depois a gente poder cortar. X vezes a dividido por 2. Professor, não muda? Não, não muda nada. Produto, tanto faz a ordem. Seno do ângulo de θ. Seno do ângulo de θ. Então, ó, posso cortar esse com esse. E a área do triângulo... vai ser igual ao A vezes B dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ. Só que isso é só um triângulo. Imagina que eu vou refletir esse outro triângulo aqui para baixo. Se eu fizer ele para baixo, eu tenho as diagonais. E se eu tiver qualquer um dos ângulos, por exemplo, se eu pegar aqui θ, aqui vai ser θ, aqui vai ser 180 graus menos θ, aqui vai ser 180 graus menos θ. Se eu tenho uma que eu chamo de M e a outra que eu vou chamar de N, essa área desse triângulo é esse pedacinho aqui vezes esse, dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ, que a gente acabou de provar que é. Agora, se eu fizer o de baixo, mesma coisa. Esse daqui vezes o que sobrou, vezes o ângulo θ. Então, se eu fizer aqui, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, esse pedacinho aqui, ó, a gente vai chamar de n menos x. Então, a gente pode fazer esse triângulo, mas esse triângulo é o total. Fazendo esse triângulo aqui primeiro, eu vou chamar esse triângulozão aqui de A1. É tudo, tá, pessoal? E embaixo eu vou chamar de A2. Então, a área do quadrilátero, né? Não é mais paralelogramo, qualquer quadrilátero, vai ser igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Fazendo a área do primeiro triângulo conforme a gente provou lá na nossa equação. O quadrilátero vai ser igual lado vezes lado, que é o x, vezes o m, que é a outra diagonal, dividido por 2, vezes o seno do ângulo θ. Tanto faz se eu pegar esse ou se eu pegar esse. E aqui é oposto pelo vértice, então vai ser a mesma coisa, né? Mais o que a gente tem aqui de n menos x, vezes o m, que é do outro lado, ó, dividido por 2, vezes o mesmo seno do ângulo θ. Terminando a conta, olha só como que vai ficar. A área do quadrilátero vai ser igual. Aqui eu vou manter, vezes m, dividido por 2, seno do ângulo θ. E aqui eu vou aplicar a distributiva de todo mundo. Ó. De todo mundo que eu falo é m vezes seno de θ. Então vai ficar n mais n vezes m, seno de θ. O 2 continua lá embaixo. Menos o x vezes m dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ. Então, ó, esse daqui a gente pode cortar com esse e a área de qualquer quadrilátero vai ser igual ao que a gente tem, que é o n vezes m dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ, que é uma diagonal vezes a outra vezes o ângulo formado entre elas. Qualquer um dos ângulos. Não pode esquecer que o seno de θ é igual ao seno de 180 graus menos θ. Essa é a chave dos nossos exercícios.
Ah, professor, se ele der para a gente um outro quadrilátero, onde esse quadrilátero tem dois ângulos, aquela coisa toda, e aí eu quero encontrar aqui, onde ele fala que aqui é 10, aqui é 5, aqui é 60 graus, aí ele fala também que aqui é 45 graus, e aqui é 5 raiz de 3. Eu quero encontrar qual vai ser a área desse quadrilátero. Ué, pessoal, aqui a gente pode colocar, ó, divide no meio e a gente tem dois triângulos. Tem o triângulo de cima e tem o triângulo de baixo. Aqui eu posso aplicar uma lei dos cossenos aqui para a gente poder achar essa diagonal. Posso achar outra diagonal aqui aplicando a lei dos cossenos do outro lado. Então dá para a gente fazer muita coisa aqui. Então fica a dica aí para a gente poder fazer os exercícios.